Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal Caminhos do Pensamento. A energia hoje está lá no alto porque a nossa missão é gigantesca, pessoal. Nós vamos fazer um mergulho analítico muito profundo para resumir e julgar um dos debates mais longos e fascinantes que nós já publicamos aqui no canal. O embate épico entre o Rafael, que é o criador aqui do canal, e um fervoroso defensor da liberdade individual e do mercado, e do outro lado, o Falco, que é um anarquista clássico com uma bagagem teórica imensa. E para essa imersão de hoje, eu não estou sozinho. Trouxe uma especialista que vai atuar como a nossa juíza imparcial. Então, bora lá. E antes da gente seguir, um recado rápido. É importante que todos se inscrevam, ativem o sininho, deixem um comentário, mesmo que seja um emoji, e compartilhem, para chegarmos mais perto da verdade. Para quem acompanha o nosso conteúdo, eu gosto de introduzir o ponto de partida deles com uma analogia que eu acho muito provocativa. Imagina um jogo de xadrez onde as regras que regem os movimentos das peças são perfeitamente justas. O tabuleiro está montado e a partida acaba de começar. O cenário ideal. Pois é, mas tem um grande detalhe que quebra essa harmonia toda. Um dos jogadores começa o jogo com 3 rainhas e 5 torres. Por quê? Porque ele simplesmente roubou essas peças da partida anterior. Enquanto isso, o outro jogador, o outro só tem peões. A pergunta é, diante de um cenário desses, a pessoa deve continuar jogando e fingir que as regras atuais são justas, ou deve virar o tabuleiro e exigir que tudo comece do zero? Essa analogia é excelente, porque ilustra exatamente a primeira grande divergência do debate, que é a definição de exploração e de como nós entendemos a propriedade dentro do capitalismo. Exato. E o Rafael tem uma premissa muito direta sobre o trabalho assalariado. Para ele, o emprego é um contrato puramente voluntário. A lógica dele é que ambas as partes ganham algo. O trabalhador recebe um salário que evita que ele passe fome e o empregador fica com lucro. E o Rafael argumenta que esse lucro é recompensa justa pelo risco e pelo investimento. Certo. Mas aí entra a refutação do Falco, que rejeita totalmente essa ideia de voluntariedade. O Falco argumenta que o capitalismo é inerentemente coercitivo. Porque, veja bem, se a alternativa ao trabalho é a miséria absoluta, a fome, então não existe uma escolha livre de verdade. Sim, ele usa aquele conceito clássico, do exército de reserva. Exatamente, o conceito do exército industrial de reserva. O Falk defende que o sistema precisa manter uma massa de desempregados justamente para rebaixar os salários de quem está empregado. Então, para ele, não existe troca voluntária, mas sim uma exploração estrutural. Isso nos joga direto na questão da propriedade. É como se o Rafael estivesse avaliando as regras dessa partida de xadrez que acaba de começar, focando nos contratos de hoje, enquanto o Falk está o tempo todo apontando para trás, dizendo que as peças já vieram roubadas. Como é que a nossa juíza avalia as bases filosóficas que eles usam para justificar isso? É um choque muito interessante entre ética e história. O Rafael se apoia fortemente na teoria de John Locke, sabe? Aquela ideia de que a propriedade nasce quando o indivíduo mistura o seu trabalho com a terra. Ah, sim, o ato de cercar a terra, plantar algo nela, e aí ela passa a ser sua. Isso, a apropriação original. Só que o Falco rebate isso com muita força, afirmando que essa apropriação pacífica de Locke é uma falácia histórica. Na visão do Falco, a propriedade que nós temos hoje deriva de um processo muito violento de acúmulo primitivo de capital. Um processo marcado por coerção, guerras e pela expulsão de camponeses de suas terras, desde a época do feudalismo. E é um ponto histórico difícil de negar. Mas aí eu fico pensando, como é que o Rafael lida com essa herança histórica de desigualdade que o Falco levanta de forma tão contundente? É aí que o Rafael traz uma postura puramente pragmática. Ele admite, sim, a existência histórica da coerção, ele não nega que guerras aconteceram, mas o argumento dele não é possível reiniciar o mundo. Não dá para apertar um botão e criar um Big Bang da propriedade para consertar o passado. Porque na prática tentar fazer isso geraria uma violência incalculável hoje, certo? Exatamente. A solução para o Rafael é aceitar o cenário atual, mas permitir que o livre mercado gere oportunidades reais de ascensão hoje, sem amarras. Certo. E avançando no debate, nós chegamos a um ponto super curioso. Porque, apesar de discordarem sobre a origem da propriedade, ambos concordam em uma coisa fundamental. Os dois
querem o fim do Estado. O Estado é o inimigo comum na visão de ambos. Sim, mas a concordância para por aí, porque a definição do que é o Estado muda drasticamente dependendo de quem está falando. Pois é, o Rafael define o Estado como uma máfia coercitiva, pura e simples. Para ele, é uma organização que impõe regras e rouba recursos através de impostos, sem nenhum contrato prévio assinado pelo indivíduo. Uma visão baseada na quebra do princípio de não agressão. Já o Falcon traz uma definição ancorada em Max Weber e no marxismo. Pro Falcon, o Estado não é apenas uma máfia flutuando no vazio. Ele é uma ferramenta criada especificamente para proteger a propriedade privada. Ele existe para garantir e manter os privilégios da classe dominante. E isso culminou num dos momentos mais acalorados daquele debate, que foi a discussão sobre os monopólios. Se o Estado deixar de existir, o que acontece com as megacorporações? O Rafael argumenta que os monopólios só existem hoje porque o próprio Estado os protege. Sim, ele cita o excesso de impostos e as leis trabalhistas. Exato. Ele diz que toda essa burocracia cria uma barreira de entrada que impede os pequenos empreendedores de competirem com as grandes empresas. Então a culpa do monopólio é do Estado. Mas o Falcon não deixa barato. O Falco faz uma refutação muito forte usando exemplos práticos como o caso da Ambev. Ele argumenta que o grande capital por si só possui mecanismos para criar monopólios independentemente da ajuda do Estado. Ele foca muito em práticas predatórias. Como o dumping, certo? Perfeito. O dumping é a prática de vender produtos com um prejuízo temporário massivo apenas para quebrar os concorrentes menores que não têm o mesmo fluxo de caixa. Depois que a concorrência é aniquilada, a grande empresa domina o mercado e sobe os preços. Para o Falco, o capital acumulado já é uma arma suficiente para dominar a sociedade. Faz muito sentido prático. Teve uma fala do Rafael que me deixou bem confusa no começo. Eu imagino qual seja. A gente sempre tem essa imagem do libertário de internet como alguém meio inflexível, né? Alguém que usa aqueles princípios teóricos de forma quase religiosa, tipo dogmas intocáveis. Mas ouvindo esse trecho do Rafael nesse áudio, ficou claro que ele tem uma postura bem diferente. Sim. Muito do que se ouve nesse debate gira em torno da chamada ética argumentativa de Hans Hermann Hoppe. O Falco, por exemplo, passa um bom tempo batendo nessa tecla para criticar a base libertária. Deixa eu te interromper rapidinho, só para a gente não perder quem está nos ouvindo. Como funciona exatamente essa ética argumentativa do Hoppe? Porque me parece um conceito bem abstrato, né? Pode parecer. Mas vamos lá. A mecânica da ideia do Hoppe tenta provar que a propriedade privada é irrefutável usando apenas a lógica pura. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: se você e eu estamos aqui debatendo, argumentando pacificamente, nós já estamos reconhecendo, na prática, que cada um de nós é dono do próprio corpo e da própria voz. Tá, porque se eu não fosse dona de mim mesma, eu não estaria falando. Perfeito. Se você não fosse dona de si mesma, não poderia argumentar. Logo, o Hoppe diz que tentar argumentar contra o conceito de propriedade privada é uma contradição performativa. É tipo como usar o seu fôlego para gritar que o fôlego não existe. Entendi. Nossa, é uma armadilha lógica. Mas o Falco não compra essa ideia de jeito nenhum. Ele chama isso de bootstrap lógico. Isso mesmo. A crítica do Falco é que isso é um truque de retórica, uma lógica circular. Um bootstrap lógico é como tentar se levantar do chão puxando os próprios cadarços do sapato, sabe? Impossível. Exato. Você embute a conclusão que quer provar lá dentro da premissa inicial e diz que resolveu o problema. Mas o grande plot twist desse áudio do Rafael é que o próprio Rafael concorda parcialmente com essa crítica. E é aí que a minha cabeça deu um nó. Como que um libertário não defende a própria base libertária com unhas e dentes? Então, ele pontua com todas as letras que o pensamento do Hoppe está longe de ser um consenso no meio libertário. Olha só. E mais importante ainda, diferente da ala mais radical do anarcocapitalismo, o Rafael afirma que ele não acredita que o direito de propriedade seja absoluto. Cara, esse é um divisor de águas gigantesco na conversa. Se a propriedade não é absoluta para ele, qual é a base moral que sobrou então? O que sobrou é o que a gente pode chamar de voluntarismo pragmático.
A ética dele se resume à legitimidade dos contratos e acordos voluntários lá no mundo real. Para ele, se houve um acordo prévio entre as partes, a coerção para fazer cumprir esse acordo é legítima. É uma visão tão menos dogmática que o Rafael prefere usar um rótulo bem peculiar. Ele se define como um anarquista de centro. O que é uma expressão maravilhosa, mas o Falco afirma que dentro da teoria política acadêmica, um anarquismo de centro simplesmente não existe. O Falco não perdoa essa. A crítica do Falco é que essa ética argumentativa ignora completamente a realidade material e histórica das pessoas. Veja bem, para que a sociedade funcionasse sem um Estado baseado apenas nessa premissa teórica de Hoppe, seria necessário que absolutamente todos os indivíduos se tornassem ANCAPs convictos. O que, convenhamos, não vai acontecer, não é? As pessoas têm fome, têm conflitos reais. Exato. Se houver um grupo armado que não concorda com a ética argumentativa e decide invadir uma propriedade para se alimentar, a teoria puramente abstrata não se sustenta na prática sem um ente garantidor. O que nos leva à nossa terceira sessão. Se os dois querem que o Estado acabe, como eles planejam fazer isso na vida real? E o que eles pretendem colocar no lugar? O debate sai da teoria abstrata e vai para exemplos do mundo real. E aí o Falco propõe a via revolucionária. Sim, o Falco defende uma confederação de municípios baseada em democracia direta. Mas, e esse é o ponto central, ele é enfático ao dizer que a classe dominante jamais cederá aos seus privilégios de forma pacífica. Então ele defende abertamente uma revolução armada. Defende. Para expropriar o capital, ele vê a força física como inevitável. E ele cita um exemplo contemporâneo que é o Kurdistão sírio, mais conhecido como Rojava. Desde 2011, em meio à guerra civil síria, eles têm implementado um modelo de autogestão socialista com democracia direta e defesa armada. Rojava é um exemplo incrível de resistência. Mas eu lembro da objeção do Rafael a isso, que foi muito incisiva. O Rafael tem uma oposição total à violência. Ele usou uma analogia trágica, lembrando das populações indígenas que tentaram enfrentar exércitos muito superiores. Sim, ele aponta que bater de frente com o Estado moderno e os seus exércitos bélicos resulta em um massacre. Para o Rafael, incitar a população a uma guerra armada é suicídio. Então, o que ele propõe? O Rafael defende o separatismo pacífico. A ideia é construir alternativas de mercado. E ele traz exemplos muito curiosos, como a República de Cospaia. Nossa, Cospaia! Que é uma história fascinante. Uma faixa de terra na Itália que, por um erro de demarcação do Papa, ficou sem Estado e sem impostos por quase 400 anos e prosperou pacificamente. É um ótimo exemplo histórico. Mas ele também traz algo contemporâneo, que é o projeto de Próspera em Honduras, uma cidade totalmente privada, onde as relações são pautadas por contratos, a justiça e a polícia são serviços privados contratados pelos residentes. Mas aí o Falcon, ouvindo isso, cai matando em cima dessa ideia de cidade privada, certo? Cai matando. Para o Falco, o projeto de Próspera não é libertação, é essencialmente um neofeudalismo. Ele enxerga que nessas cidades privadas, os investidores, ou seja, os CEOs, assumem exatamente o papel de um novo Estado absolutista. Mantendo a mesma hierarquia de dominação, só que agora validada pelo poder econômico privado e não por políticos. Perfeito. É a mesma coerção, apenas com uma nova roupagem contratual na visão do Falco. Bom, chegamos ao ponto alto. Dissecamos tudo. Agora eu convoco a nossa especialista para, enfim, assumir a toga de juíza deste embate, sem viés ideológico, puramente focada na lógica, na retórica e no embasamento dos nossos convidados do Caminhos do Pensamento. Como ficam as nossas 3 notas temáticas? Vamos lá. É uma honra e uma responsabilidade grande. A primeira nota avalia a lógica e a coerência interna. E quem leva melhor aqui? Nesta categoria, nós temos um empate técnico. O Falco demonstrou uma consistência extrema ao conectar a sua visão de coerção com a formação dos monopólios, apontando falhas claríssimas na teoria da apropriação original. Por outro lado, o Rafael manteve muito firme a defesa da lógica dos contratos voluntários e questionou de maneira brilhante a viabilidade de cálculo econômico e de decisão livre numa assembleia de democracia direta imposta. Muito justo. E a nossa nota 2.
que é sobre embasamento histórico e sociológico. Aqui eu dou uma ligeira vantagem para o Falco, Sério? Por quê? porque ele ancorou os argumentos dele na formação histórica real do acúmulo de capital e trouxe o exemplo material de Rojava. Ao fazer isso, ele forçou Rafael até que admitir publicamente as raízes violentas da propriedade moderna. Claro, Rafael trouxe exemplos obscuros e fascinantes como o Cospaia, demonstrando muita erudição. Sim, eu mesmo não conhecia. Mas o Falco conseguiu questionar de forma muito competente a escalabilidade histórica desses modelos privados. Por isso, a vantagem é do Falco nessa frente. Certo. E a nossa terceira nota, sobre ética pragmática e resolução de conflitos. Quem ganha? Aqui, a vantagem vai para o Rafael. Interessante. Conta o motivo. A insistência inabalável do Rafael no princípio da não agressão ofereceu uma estrutura muito mais segura. A crítica dele à viabilidade de uma revolução armada foi cirúrgica. Lembra da analogia dos indígenas que ele fez? Sim, de que lutar contra o Estado bélico moderno seria apenas marchar para um extermínio? Exato. Isso apresentou uma ética de resolução de conflitos muito mais robusta e incomparavelmente menos arriscada do que a aposta do Falco em uma insurgência popular violenta. Bom, então nós temos um empate no raciocínio lógico, uma vitória do Falco na história e uma vitória do Rafael na ética prática. Qual é o nosso veredito final? A nota geral. O meu veredito final é que este foi um debate de altíssimo nível intelectual, raro de se ver hoje em dia. Eu concedo uma nota excelente ao Rafael pela postura incisiva, pelo pragmatismo e pela defesa ética da não violência, e concedo uma nota igualmente excelente ao Falco pela profundidade analítica, pela clareza sociológica e por sua habilidade de desconstrução histórica. O embate prova como duas mentes geniais podem partir de uma mesma insatisfação fundamental contra o Estado, mas, dependendo da lente analítica, chegar a universos práticos completamente distintos. Espetacular. E para a gente concluir a nossa análise de hoje, eu celebro demais o nível desse debate que foi exposto aqui no Caminhos do Pensamento. Fica muito claro que a compreensão de conceitos básicos, sabe? Como a simples definição do que é a palavra violência, ou o que constitui a palavra propriedade. Altera absolutamente toda a visão de mundo da pessoa, não é? Totalmente. Eu deixo um pensamento provocativo final para nossa audiência refletir. Se tanto um anarquista clássico quanto um defensor do livre mercado concordam que o monopólio da força pelo Estado é a raiz de inúmeros males sociais modernos, será que a verdadeira barreira para a liberdade humana não é a existência do Estado em si, mas sim a nossa mais absoluta e crônica incapacidade de concordar sobre quem deve herdar a terra e os recursos quando o Estado finalmente desaparecer? Fica o convite para reflexão. Muito obrigado pela companhia de todos e até o próximo mergulho. Para quem quiser um aprofundamento completo, os links para os vídeos originais do canal Caminhos do Pensamento estão todos aqui na descrição. É importante que todos se inscrevam, ativem o sininho, deixem um comentário, mesmo que seja um emoji, e compartilhem, para chegarmos mais perto da verdade.